Bom, pessoal, tudo bem? Estamos encerrando o ano, uma das últimas reuniões aqui da BDE Jovem, né? Como todas as reuniões, a gente tem gravado e colocado no nosso canal do YouTube para depois o pessoal assistir, né? Sei que a questão do horário, ela não bate para todo mundo igual. Tem alguns que têm aula sábado de manhã, né? Outros saíram sexta-feira à noite, então não conseguem acompanhar a gente. Outros têm outros compromissos, mas, enfim, por isso que a gente costuma gravar. E hoje, quem vai falar um pouco. Hoje nós vamos ter uma reunião um pouco diferente, né? Diferente do que a gente tem trazido aí no decorrer do ano, não vai ser alguém falando de uma pesquisa aí que tem desenvolvido, mas sim de uma atuação prática. Então, eu acho que é bem interessante a gente ouvir. O William vai falar um pouco como é a atuação na ED Consulting, né? Ele é advogado aí, parceiro do Luciano Tim, da Luciana Jung, e eu também, pessoalmente, estou muito interessado em ouvi-lo, né? Conversei um pouco lá no Congresso com a Luciana sobre a ID Consult, mas não deu para aprofundar muito. Quero saber como é que é essa atuação prática. Então, estamos aí, né? Até meio-dia, meio-dia e pouquinho. A ideia é o William falar a parte do tempo e depois a outra parte do tempo a gente fazer perguntas e debater, tá bom? Então, William, tá com a palavra aí. Opa, muito obrigado. Primeiramente, agradecer a todo mundo que está aqui, agradecer a oportunidade de estar divulgando o trabalho. Vejo algumas carinhas conhecidas aqui, Verônica que eu conheci aqui, João Pessoa no Congresso, Rafaela também. Bom ter vocês aqui, pessoal. Primeiramente, eu queria dizer o seguinte, né? Eu vou apresentar aqui como que funciona uma consultoria de análise econômica do direito, mas, assim, em grande parte vai ser tocando em questões que eu acabei aprendendo na ED, vou até colocar estudos de caso público da ED, a ED Consulting, mas eu não vou ficar só na ED Consulting. Então, porque eu também faço algumas coisas autônomas aqui, eu vou entrar eventualmente em um caso desses, mas só para deixar claro que aqui é uma apresentação da consultoria, mas não é uma apresentação institucional da consultoria ED Consult, tá? Sou eu, William, eu que respondo pelo que eu colocar aqui, tá certo? Pois bem, deixa eu compartilhar aqui a tela então. Vamos lá. Primeiramente, só questão de apresentações iniciais, né? Meu nome é William Pereira, eu sou formado em Direito, sou formado em Economia e sou cientista de dados certificado pelo DataCamp. Eu trabalho com a linguagem R de programação. E aí, essas minhas formações, elas me permitem atuar nesse nicho muito específico de análise econômica do direito, que é, né, basicamente auxiliando empresas ali em diversas frentes que envolvem a intersecção entre esses três campos, né, que eu pretendo mostrar em mais detalhe aqui para vocês. Então, quais são os objetivos de uma consultoria análise econômica do direito, tá? Eu diria que são três grandes objetivos que a gente poderia ver. Primeiro, minimizar falhas do setor público, né? Como assim falhas do setor público? A gente ouve muito falar de falha de mercado, mas o setor público também tem suas falhas, né? Por exemplo, tem a questão do captura regulatória, você tem a questão, por exemplo, agora está se falando aí de emenda de relator, que recurso financeiro é destinado para as localidades sem ter o mínimo de rigor ali, mas também existem falhas no setor público quando o setor público ele veste o manto de juiz ou de autoridade controladora, administrativa e vai tomar decisões que vão impactar o setor privado, né? Então, qual é o objetivo? Um dos objetivos da consultoria é dar subsídio para que as autoridades públicas minimizem essas falhas que podem ocorrer por vários motivos, né? E promover eficiência nessas decisões, né, sejam elas administrativas, controladoras, sancionadoras ou judiciais, para evitar também externalidade a terceiros que não participem dos processos nos quais essas decisões são tomadas, né? Então, grande parte da apresentação vai focar nisso aqui, nesse primeiro objetivo da consultoria. Para além disso, a consultoria da análise econômica do direito também pode ser útil para outras coisas, por exemplo, perícia. Às vezes, você sabe quando a empresa ela está sujeita a processo judicial, ela tem uma certa regularidade nisso, ela precisa deixar reservado naquele período contábil algum recurso para fazer frente a eventuais condenações.
que ela venha a sofrer, que seja provável. Né? Isso aí são os provisionamentos, ou então pode entrar como passivo contingente. E aí, muitas vezes, uma empresa ela pode provisionar de mais ou de menos. Né? E aí, muitas vezes, é importante ter essa consultoria, onde você tenha essa análise multidisciplinar de economia, direito e dados, porque às vezes é possível liberar recurso para o caixa da empresa, que antes estava parado ali em provisão por um excesso de cautela. Ou então, muitas vezes, talvez fosse o caso de provisionar mais. De toda maneira, é algo que pode ser ajudado também, além de outros tipos de perícias econômico-financeiras que podem ser contratadas de forma independente, né, para além daqueles peritos que são cadastrados nos sites dos tribunais de justiça. E também segurança em decisões complexas. A consultoria também pode auxiliar. Por exemplo, processo de fusão e aquisição, saber o valor da empresa, né, questão de valuation, tudo isso também são áreas em que a consultoria em análise econômica do direito pode ser bastante importante. E a ED Consulting trabalha nessas três áreas. Né? A gente trabalha tanto com a questão de pareceres, que seria o primeiro objetivo, tanto com a questão de perícias, né, quanto questão de fusão e aquisição, a gente tem a parte de advising também. Tá? Mas nessa apresentação eu vou focar mais no primeiro ponto, que é o caso de elaborar pareceres de análise econômica do direito para subsidiar as decisões das autoridades públicas. Evitar ou mitigar falhas de governo. Vamos começar com algumas premissas aqui, tá? A primeira premissa é que não existe um ditador benevolente. Né? Então, a partir da teoria econômica, microeconômica, a gente tem aquele pressuposto que os indivíduos eles buscarão maximizar a utilidade deles. Ou seja, a gente é auto-interessado, a gente sempre vai procurar o que é melhor para a gente. Tá? Como indivíduos, primeiro, e questões de ordem comunitária, ou que seja, sempre fica em segundo plano. A gente primeiro vai procurar o que é melhor para a gente. Tá? E aí, a premissa básica aqui é que isso não muda se você entra para a política. Se você entrar para a política, você vai continuar sendo um ser humano. Você continua sendo um indivíduo que busca maximizar seu próprio interesse. Tá? Então, e quando você entra na política, ou na administração pública, ou no poder judiciário, no setor público como um todo, vamos entender dessa maneira, você tem uma série de restrições a como você pode agir. Você tem as regras do jogo às quais você se submete. Então, não existe um ditador benevolente no setor público que está lá para resolver os problemas da iniciativa privada. Então, é necessário olhar o setor público com ceticismo. É necessário um ceticismo em relação às decisões que são tomadas ali. Né? E começar a enxergar as decisões dos agentes públicos como decisões humanas e, portanto, sujeitas a falhas também. Né? Aqui eu cito exemplo que eu já citei, como captura regulatória, pork barrel, né? A questão de muitas vezes o que vai satisfazer o burocrata, o juiz ou o político nem sempre ser o que condiz ao que vai trazer o bem-estar social. Esse tipo de coisa acontece, né? E a gente sempre precisa estar de olho nisso, tá? E aí o que acontece? Ali são as premissas, são premissas que a gente precisa ter para a gente começar essa discussão. Porque se você parte da premissa de que o governo vai solucionar tudo e que ele vai fazer isso enfim, tem um problema ali, regula. Tá, mas aí a regulação é perfeita? Porque às vezes a gente tem aquela noção de que para corrigir uma falha de mercado você precisa de uma regulação. Mas a gente não pode partir da premissa de que o regulador é perfeito, certo? Então, só estabelecendo aquelas premissas iniciais ali. Fundamentos. Né? Aqui, o que eu trago para vocês são algumas balizas legais aqui no Brasil, e talvez até doutrinárias, mas basicamente legais, que permitem, que dão uma fundamentação jurídica para que a gente exerça esse ceticismo dentro de liames formais, certo? Então vamos lá. Princípio da proibição do excesso, o princípio da razoabilidade, né? Proíbe que medidas desproporcionais sejam tomadas. Aí tem um artigo muito bacana do Barroso, lá de 2001, que ele fala em questão de controle de preço e ele explica detidamente isso aí. E ele vai dizer o seguinte: olha, não se pode tomar uma decisão que seja que essa decisão ela seja inadequada em relação ao fim que se pretende atingir,
certo? Então, as decisões do poder público, elas devem estar fundamentadas em uma adequação entre o fim e o meio, né? Porque, por exemplo, é aquela coisa, é como você querer matar uma barata com a bomba nuclear. Usa o SBP, não é? Então, assim, tem que ter uma adequação entre o fim e o meio. A, a medida, ela não deve ser desnecessária, né? Ou seja, medidas desnecessárias devem ser evitadas se houver alternativas menos onerosas, né? E elas não podem ser desproporcionais. E a desproporcionalidade ela ocorre quando o que se perde com a medida supera o que se ganha. Então, é necessário fazer e estar sempre atento a essas três questões. Primeiro, o que a gente pretende colocar como remédio? Realmente é um remédio? Segundo, se for um remédio, existem remédios que causam menos efeitos colaterais? Né? E terceiro, o que se vai perder com esse remédio é maior do que o que vai se ganhar? É que eu estou usando remédio, né, como uma analogia para a decisão que vai ser tomada pela autoridade pública, mas a gente pode pensar também em termos de medicina, né? Muitas vezes ali tem pessoas que, sei lá, têm doenças terminais, às vezes faz mais sentido a pessoa não entrar em um processo completamente custoso e demandante até emocionalmente de cura, que não vai resultar numa cura. Às vezes é melhor a pessoa ir viver a vida e esperar. Tem gente de questão de medicina baseada em evidência que fala esse tipo de coisa, né? Então, o mesmo raciocínio se aplica aqui. Então, ali é só um plano de fundo principiológico, quase, né? Mas a gente tem questões mais formais e legais. Então, por exemplo, o dever constitucional de avaliar políticas públicas, ele foi estabelecido recentemente em 2019. Então, agora tem o parágrafo 16 do artigo 37 da Constituição Federal, que diz que é um dever dos órgãos e entidades da administração pública realizar avaliação de políticas públicas, inclusive com a divulgação do objeto a ser avaliado e os resultados alcançados na forma da lei. Ou seja, essa atenção às consequências agora é constitucional, certo? É inconstitucional uma administração pública inconsequente que não realize de forma pública, inclusive, essa avaliação de resultado de política pública. Para além disso, houve mudanças legislativas recentes pela Lei da Liberdade Econômica e a Lei das Agências Reguladoras, que trouxeram análise de impacto regulatório e análise de resultado regulatório. No caso, a ARR foi especificamente pelo decreto 10.411, que veio regulamentar isso, que basicamente vai dizer que as agências reguladoras, antes de proporem qualquer portaria, qualquer medida que vá alterar o mercado de forma relevante, ela precisa analisar previamente o impacto e, após realizada a regulação, elas precisam fazer uma análise retroativa e ver se realmente resultou naquilo que se pretendia fazer. E tem também a Lei de Introdução aos Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, que teve uma alteração ali em 2018 e trouxe no artigo 20 e no artigo 21 a vedação à decisão inconsequente, certo? Pela autoridade pública, seja ela na seara administrativa, judicial, sancionadora ou controladora, tá? Então, o artigo 20 veda decisões sem motivação clara e exige que se demonstre necessidade e adequação, e aí a gente pega um eco daquilo que o Barroso falava lá em cima, sobre o princípio, né, da vedação ao excesso. E o artigo 21 requer que as consequências da decisão da autoridade sejam expressamente indicadas nas decisões que decretem invalidação de atos, contratos, ajustes, processos ou normas administrativas. Traduzindo isso aqui para o economês, isso aqui se chama demanda por consultoria. O juiz, ele é agora obrigado, por lei, a indicar expressamente as consequências de suas decisões. E, inclusive, fazer o sopesamento entre a decisão que ele está tomando e decisões alternativas. Deixa eu dizer para vocês, o juiz não tem tempo para fazer isso, ele precisa que alguém mastigue e dê para ele. Né? E aí é onde entra a consultoria, né? Os clientes que têm interesse em mastigar isso para o juiz, claro. Né? Então, dando a síntese aqui dos fundamentos, a gente tem princípio da razoabilidade,
a gente tem o dever de avaliar políticas públicas, constitucional, a gente tem a IR e a ARR, que são obrigatórios por lei, e a gente tem a LINDB. Então, se você precisar fundamentar juridicamente a necessidade de uma consultoria, é isso. Se você precisar justificar para o juiz por que ele tem que atentar às consequências da decisão dele, não só para o seu cliente, como para a sociedade, porque pode ser atingida por externalidade da decisão, é isso aqui que você usa para fundamentar legalmente. Tá? E qual é o papel da consultoria nisso tudo? Bom, o papel da consultoria é fornecer ao juiz ou autoridade que vai decidir, né, o material necessário para julgar conforme as diretrizes da LINDB a favor do seu cliente. Que a consultoria não é, enfim, a gente não é um trabalho acadêmico, a gente não está escrevendo paper, a gente é contratado. Então a gente precisa, claro, puxar a sardinha para o cliente sem, naturalmente, sem inventar coisas, sem distorcer nada. A gente tem liberdade em relação ao que a gente escreve no parecer. E, claro, como eu vou falar mais à frente, os pareceres são assinados por acadêmicos de bastante respeito, e esses acadêmicos, naturalmente, não vão colocar o nome deles, né, para embasar qualquer tipo de argumento que não tenha fundamentação. Né? Mas o papel da consultoria é esse, né? Construir um argumento pela necessidade e adequação de uma decisão favorável ao cliente, considerando as consequências práticas. Ou desconstituir uma decisão desfavorável com base na ausência desses requisitos, que é a necessidade de adequação, né, sempre com foco nas consequências. Então, entrando na parte prática aqui da consultoria, né, o que é que você precisa para ofertar uma consultoria de análise econômica do direito? Você precisa de capital humano, você precisa conseguir transitar entre essas áreas, né, economia, direito, dados, você precisa de muito dado para trabalhar um argumento realmente quantitativo e apresentar para o juiz de forma numérica as consequências da decisão dele. Então você precisa do capital humano, da equipe multidisciplinar, técnica. Você precisa de um capital físico, mas o capital físico é muito pouco. Você precisa de um computador, basicamente. Contudo, a depender da demanda, isso pode ficar caro, porque você vai precisar aumentar seu poder de processamento. Eu vou mostrar aqui em estudos de caso, que, por exemplo, teve casos aqui que a gente analisou todas as decisões da Justiça do Trabalho. Você baixar tudo isso e analisar tudo é muito dado. Então, a gente tem, né, aí realmente é necessário investir um pouco mais no poder de processamento e tal. E a gente também tem os ativos intangíveis, né, que é a reputação de quem assina o estudo. Não vou chegar no STF, né, colocar lá a assinatura, sei lá, só um bacharel em economia é difícil passar. Né? Agora, se eu coloco a assinatura ali do, sei lá, professor da FGV, professor do INSPER, o cara escreveu vários livros aqui, aí já dá um valor a mais, agrega valor ao parecer. Tá? Lado da demanda, quem demanda esse tipo de serviço? A demanda pode vir diretamente de um cliente que esteja sendo atingido por uma decisão do poder público né, que seja inconsequente. Pode vir de forma indireta, por meio do escritório de advocacia. Às vezes o escritório de advocacia está defendendo uma empresa, um cliente, precisa de um parecer ali para justamente levar o juiz a decidir conforme a LINDB e tal. E às vezes até do setor público. Eu vi recentemente que parece que o TJ do Paraná, se não me engano, ele tinha contratado no início desse ano a consultoria para melhorar a gestão interna lá do TJ. Algo assim, eu vi. Né? A gente nunca, assim, eu nunca lidei com um caso assim, mas em tese é possível, sei lá, dispensa de licitação, compra pública, contratar serviço de consultoria é possível. E assim, tratando de análise econômica do direito, né, eu estou afunilando nessa parte aqui, né, que é mais em relação a decisões e como se impacta a empresa, mas a análise econômica do direito ela pode ser para dentro do próprio direito. Como assim? Mostrando para os juízes como otimizar o trabalho deles enquanto juízes, né? Melhorar a eficiência, a celeridade, né? Isso é um trabalho que o CNJ está muito interessado, inclusive. E aí, como que um parecer agrega valor? Ele pode agregar valor em processos judiciais, administrativos, arbitrais, em negociações de contrato, em conciliações e também em casos de amicus curiae. Né? Às vezes você tem lá uma pauta que afeta toda a coletividade, tem alguma associação que está interessada
em contribuir com o debate, e aí a consultoria dá aquela robustez ali mais técnica. Vamos começar com o estudo de caso? Aqui a gente tem o estudo de caso da Sindusfarma. Sindusfarma é o sindicato das farmacêuticas, né? Que entrou em contato com a ED Consulting, querendo naturalmente um parecer, porque estava enfrentando muita demanda, né? E aí o que foi que a gente fez? A gente coletou dados, né? A gente construiu uma base de dados com todas as movimentações processuais de vários TRTs, né? Entre 2016 e agosto de 2023. É uma base de dados realmente enorme, tá? Não é que a gente tem a decisão de todos os processos, a gente tem todas as movimentações de todos os processos, de todos os TRTs do Brasil, de 2016 para cá, tá? E aí o que foi que a gente fez? A gente analisou como que as farmacêuticas estavam sendo demandadas, né? E a gente conseguiu identificar, através de análise de similaridade de texto em petições iniciais, indícios bastante fortes de litigância predatória, né? E com base nisso a gente conseguiu mostrar que estava ocorrendo um uso abusivo da justiça, né? E a gente conseguiu quantificar isso, dizendo quanto que isso representava em termos de custo para as empresas, mas não só isso, quanto que os advogados que estavam entrando com essas ações, né, muito mal fundamentadas, basicamente um copia e cola, alguns até sofrendo nos próprios processos condenação por litigância de má-fé, né, mas quanto que eles estavam conseguindo no bolo, assim, no agregado, auferir de honorários. O quanto que os advogados estavam conseguindo, né, extrair disso e gerando ineficiência para o judiciário. Aqui a gente tem alguns. Opa! Não sei porque eu não. Vocês estão vendo alguma coisa ou não? Só branco, né? Só Eu queria. branco. Eram uns gráficos que eu queria mostrar, mas acho que deu algum problema aqui. Bom, de qualquer maneira, isso aqui é um exemplo de como que a empresa exerceu, como a consultoria ajudou nesse caso, né? O que eu ia mostrar para vocês eram basicamente gráficos que estavam muito relacionados a isso que a gente achou, né? Vamos para o segundo caso aqui, CN Saúde e o piso da Depois, qualquer coisa, enfermagem. William, depois mande no grupo, qualquer coisa. Beleza. Bom, aqui é o outro caso, né? Tava aquela discussão sobre o piso da enfermagem no Supremo Tribunal Federal, né? E aí o ministro Barroso ele suspendeu os efeitos da lei para avaliar os impactos. E aí a Confederação Nacional de Saúde ela contratou um escritório de advocacia, o escritório de advocacia veio até a ED Consult dizendo, olha, a gente precisa, o ministro Barroso está querendo saber qual é o impacto, a gente precisa ter alguma estimativa. E aí o que foi que a gente fez? A gente pegou dados da RAIS e do CAGED, que são grandes bancos de dados sobre o mercado de trabalho, né? E a gente foi identificar as disparidades regionais e entre categorias profissionais de quanto que estavam recebendo os enfermeiros atualmente, quanto que eles iam passar a receber com peso salarial, qual era esse gap, quanto que eles precisariam ter a mais de recursos, e a gente fez um cálculo do impacto financeiro da implementação do piso dos diferentes setores de saúde, considerando custo com pessoal e necessidade de aumento de folha de pagamento. A gente construiu um modelo microeconômico também que simula o processo de ajuste do mercado para diferentes cenários de aumento desse custo da folha, né? Ou seja, se o piso for tal, isso aí vai gerar quanto de necessidade de aumento de custo e quanto que isso provavelmente vai gerar de desemprego. A gente também fez essa análise. A gente criou até o BI, tá? Que eu posso até mostrar aqui para vocês depois. E a gente acabou sendo mencionado no próprio voto do ministro Barroso, tá? Esses casos aí são casos de grande repercussão. Esse caso a gente atuando junto a tribunais regionais, lá no STF e tal. Mas eu queria deixar aqui uma parte que é o seguinte, a gente está na BDE jovem também, eu acho que
Eu imagino que ninguém aqui seja ainda professor do FGV ou do INSPER. Caso eu esteja enganado, já deixo meu parabéns aí a quem for. Mas você não precisa ser um professor do FGV ou do INSPER para prestar uma consultoria eficaz em análise econômica do direito, tá? Eu vou mostrar um caso aqui que foi de consultoria autônoma, que eu mesmo fiz aqui em João Pessoa, tá? Um escritório de advocacia aqui de João Pessoa me contatou e precisava de uma análise econômica para um caso envolvendo uma franquia de uma rede de chocolates, tá? Que ela estava muito incomodada com as mudanças na política de royalties que estava sendo cobrado por parte da franqueadora, tá? E é o que foi que eu fiz. Eu estou usando o nome fantasia de Willy Wonka aqui, tá? Para meio que preservar o nome da franquia. Cara, assim, foi muito legal essa consultoria que eu fiz aqui, porque o meu escritório passou a ser as lojas de chocolate de João Pessoa. Então, eu fui na Copenhagen, eu fui na Cacau Show, eu fui de loja em loja por aqui pela região, que é perto de onde essa franquia dessa marca atua, tirando foto das estantes e depois eu passei o preço dos itens para uma planilha de Excel e tentei meio que comparar assim para meio que ver como que a franqueada que eu fui contratado para fazer parecer, como que o preço dela se comparava com o preço das concorrentes aqui no local, porque no final, né, os royalties que estavam muito elevados acabavam fazendo que ela precisasse levar muitos preços, e ela estava com preço que não era compatível com a realidade de mercado e precisava mostrar isso de forma muito clara para a franqueadora, né? Dizer, ó, a gente está perdendo aqui espaço, competitividade e tal. E aqui era mais uma discussão de reajuste contratual, entendeu? Discussão de cláusula, esse tipo de coisa. Então, eu fiz uma pesquisa de mercado, eu também analisei as demonstrações contábeis da franqueada, receita, lucro operacional, quanto que cada produto que ela vendia contribuía para a receita, esse tipo de coisa. Eu tive acesso aos dados internos, né? Calculei a elasticidade de preço. Elasticidade de preço é basicamente dizer o seguinte: olha, se você aumenta em 1% o preço, quanto por cento você perde de quantidade demandada, né? E eu calculei isso para vários produtos dela e mostrei como que, enfim, estava sendo a franqueadora, ela estava apertando a mão justamente em produtos que são muito sensíveis à variação de preço e estava reduzindo bastante a receita da franqueada, né, e minando a capacidade operacional ali da franqueada. Então, no final, eu acabei entregando um parecer que foi muito elogiado pelo cliente e, e está sendo útil para a questão de barganha, né, nesse processo, porque eles estão querendo vender essa franquia e está sendo utilizado nessas negociações, até onde eu sei. Né? E aí foi meu escritório quando eu estava fazendo esse parecer, né? Eu fui comer chocolate por aí. Bom, aqui é só o texto final. Eu gosto muito dessa frase, é do Walter Williams, né, que foi economista americano, que ele dizia o seguinte: se desejamos ser compassivos com nossos semelhantes, precisamos aprender a nos engajar em uma análise desapaixonada. Em outras palavras, pensar com nossos corações e não com nossos cérebros é um método infalível para ferir aqueles que desejamos ajudar. Por que eu trago essa frase? Porque muito do que a gente faz na consultoria, quando a gente analisa falha de governo, é dizer assim, tá, você tem uma política pública aqui, uma decisão que em tese vai beneficiar uma parte mais fraca. Em breve, não, todo mundo quer que os enfermeiros ganhem mais, todo mundo quer enfim, que os trabalhadores do setor de farmácia, sei lá, tenham acesso a melhores condições, sendo que muitas vezes o que os dados nos mostram, e a teoria econômica vem aí para afirmar também, é que você muitas vezes acaba chegando a consequências não intencionais. Você age com o coração, você age com uma boa intenção, mas muitas vezes o resultado pode ser contrário àquilo que você esperava. Então, por exemplo, a questão do piso da enfermagem, a gente pôde calcular exatamente quanto desemprego iria ser gerado. Iria impactar, inclusive, bem mais a região Nordeste, né? E onde tem, enfim, aprofundando disparidades regionais, e também a gente conseguiu identificar exatamente quais seriam as profissões
porque, enfim, quando se fala de aumento de peso da enfermagem, aumenta para técnico, para auxiliar de enfermagem, para o enfermeiro em si, né? A gente pôde identificar exatamente quais eram os mais vulneráveis ali, né? Então, muitas vezes a gente precisa dar um passo atrás, analisar de forma desapaixonada, para que, mesmo que seja aprovado uma lei dessas e que melhore efetivamente a condição de quem está trabalhando lá na ponta, seja, mais uma vez, respeitando aqueles critérios lá que o ministro Barroso falava, né? O meio tem que ser adequado ao fim, né? É necessário que a escolha da medida ela seja a menos onerosa possível dentre as medidas disponíveis, né? E, enfim, há de se ter razoabilidade. Então, eu acho que no frigir dos ovos, o trabalho que a gente procura fazer em alto nível é esse, tá? É isso, pessoal. Obrigado. Obrigado, William. Parabéns aí pela exposição do teu trabalho, né? Muito, muito interessante. Eu já vou passar a palavra aqui para os colegas, se eles tiverem dúvida, mas é que uma coisa que tem me coçado atrás da orelha é com relação ao consultoria que vocês dão para o Poder Judiciário. Eu achei isso muito interessante, eu não sabia dessa parte, eu achei que era só para escritórios de advocacia, né? Você falou até do STF, tudo aí, mostra até o peso da ED Consulting, mas queria saber como é que funciona, como é que o Barroso, o STF foram atrás de vocês? Tem alguma licitação ou simplesmente Não, não, não. entra em contato? Não, deixa eu dizer para vocês. A gente nunca atuou, quer dizer, não desde que eu tô lá na ED, mas assim, eu nunca tive um caso de atuar diretamente com o Poder Judiciário, de tipo, da gente ser contratado pelo Poder Judiciário, não. Né? Ah, tá. Eu apenas citei isso porque, teoricamente, é uma possibilidade. Um TJ quiser, sei lá, o TJ está embarrotado de processo, taxa de congestionamento enorme. Diz assim, eu vi aqui que a professora Luciana trabalhou junto com o CNJ, que ela sabe alguma coisa aqui sobre eficiência de processual. Bora contratar. Em tese é possível. Nunca aconteceu assim com a gente, mas em tese é possível, entendeu? Em relação a essa atuação que a gente teve no STF, que a gente foi até citado pelo ministro Barroso, isso aí foi porque a CN Saúde, que era uma entidade, que é a Confederação Nacional de Saúde, uma entidade interessada nas consequências da aplicação do piso da enfermagem. Ela contratou um escritório de advocacia para atuar junto à ADI 7222. E esse escritório de advocacia contatou a ED Consulting para prover justamente esses dados, para Ah, estimar tá. impacto, para levar, entendeu? Entendi. Então, aí o ministro Barroso atentou a nossa manifestação lá no processo, tá? Na ADI. Entendi. Ah, que bacana. Eu sou super favorável. Acho que a escolha do Barroso para ter um assessor ali que é economista para trabalhar com ele, né, o Guilherme Rezende, acho que foi muito bacana e acho que, de fato, o Conselho Nacional de Justiça tem que favorecer aí a entrada de economistas para trabalhar mesmo nos tribunais para fazer essa avaliação de impactos, né? Ou possibilitar que o Poder Judiciário possa contratar, mas aí, assim, obviamente, se tratando de poder público, precisa ser tudo mais transparente, né? Precisa, às vezes, ter É, licitação, mas contratar aí com consultorias para que eles possam fazer essa análise. Aí ter pessoas como você, ou até a Safira, que é economista, para poder auxiliar aí o Poder Judiciário a avaliar os impactos das suas decisões. Mas muito bacana mesmo, muito interessante. a minha tela ainda está sendo compartilhada, não? Tá, pode. Ainda eu não tem nada compartilhado, mas se quiser compartilhar, pode compartilhar. Ah, eu não estou compartilhando minha tela com vocês? Não, não. Tá bom. Deixa eu ver só se eu consigo mostrar aqui. E eu não sei se é Hum, sigiloso, mas se você puder mandar o hum. relatório que vocês Não, o que eu fizeram tinha para dos mostrar. impactos. Não, mas dos impactos do piso da enfermagem. Ah, sim, dos impactos eu mando para vocês. Já até tá público, mas tá nos autos, né? Aham. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no piso. Olha só, mostrar isso aqui que é de uma apresentação que, que a empresa preparou.
eu acho que eu tenho aqui. Pronto, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu compartilhar. Isso aqui é do site do professor Thomas, tá? Thomas Conte aqui, o que é que ele tem aqui, ó? Ele tem o piso que você queira colocar para a lei, para os enfermeiros, para os técnicos, auxiliares, e você tem aumento de gasto orçamentário do setor aqui. E aí, conforme você varia isso aqui, ele vai gerando um gráficozinho aqui. Tá um pouco lento, mas é operável. Então, será se eu aumentasse aqui para 6 mil, a ideia é que aqui seria atualizado. Mas como está um pouquinho lento, deixa eu abrir aqui um slide que eu queria compartilhar com vocês. Olha só, aqui, ó. Isso aqui foi entrando mais aqui no caso do piso da enfermagem. Pronto, e logo aqui para o resultado. Pronto. Aqui, por exemplo, a gente analisando dados do CAGED da RAIS, né? A gente verificou ali, né, que no norte, em média, né, 64% dos enfermeiros ganhavam abaixo do piso que estava sendo proposto. Tá? No nordeste, 71%. Né? E aí vai mudando ali no sul, onde você está, 51% ganhava abaixo do piso. Então, assim, você trazer esse piso ali, que estava sendo proposto, não é como se fosse algo tipo, quase todo mundo já está fazendo, são os caras que, né, não querem valorizar. Você vai ter um impacto do caramba, não é? Assim, muita gente ao mesmo tempo aumentando de salário ali e precisa saber de onde vai vir esse dinheiro, né? Acabou que descobriram de onde viria o dinheiro para o setor público, né? O setor privado teve que se virar nos 30, salvo engano, eu parei um pouco de acompanhar isso, mas salvo engano ficou para ser objeto de negociação coletiva. Sim, Então ficou. aqui, né? Ficou. Uhum. Então aqui, por exemplo, gasto de folha de pagamento, né? Então a gente tem aqui proporção de aumento de custo. Né? Então a gente tem aqui para o setor privado e para o setor público quanto que geraria um aumento de custo. Né? O adicional do piso, os salários, proporção de trabalhadores abaixo do piso, a gente conseguiu fazer esse cálculo. O setor. Aqui a gente tem também situação do trabalhador formal afetado pelo piso salarial, né? Que a gente vai ter por região, certo? Aqui é privado sem fins lucrativos e com fins lucrativos, tá? Essa aqui é a diferença. Então, privado sem fim lucrativo no Nordeste ia gerar um aumento, proporção de aumento de custo de 49%. Né? Aqui a gente fez também a análise proporção de profissionais formais com remuneração abaixo do piso. Então, a gente vê que se concentra aqui realmente na região Nordeste. E aqui a gente tem... Deixa eu ver aqui. Ó, salário de admissão e demissão com base no CAGED, e como que o piso salarial ele se compara com salários com que estavam sendo admitidos os trabalhadores dessa área de saúde. Aí a gente depois foi ver empregabilidade no setor. E a gente estimou 3 cenários, né? Um cenário mais moderado, um cenário otimista e um cenário pessimista. Né? No cenário pessimista, a gente supõe a capacidade de tipo, não tem como o setor privado acomodar nenhum aumento na folha de pagamento, tá? E aí, nesse cenário pessimista, a aprovação da lei, como estava, geraria 246.900 desempregos, tá? Demissões. No cenário moderado, geraria 113.824 demissões. E no cenário otimista, a gente chegou a fazer. A gente só fez até o moderado, né? Mas enfim, um número expressivo, né? E a gente vê que quem sofre mais aqui é realmente o Nordeste, né? 45 mil ali de demissões em comparação com as outras regiões. Então, assim, esse é o trabalho que a gente faz.
né? É um trabalho bem pesado, assim, envolve dados, envolve economia, e muitas vezes é preciso ter um olhar para o direito também. É o caso, por exemplo, da Sindus Pharma, que eu posso até mostrar o parecer aqui para vocês, porque está público. Inclusive, eu tinha mandado lá no grupo. Deixa eu abrir aqui para ver se eu. Precisa de uma Aqui, ó. equipe boa aí de economistas e advogados, né? Vou mostrar aqui. Pronto. Aqui é o parecer da Sindus Pharma. Né? Aqui, por exemplo, esse gráfico aqui foi eu que fiz. Tá? Então, o que é que isso aqui está fazendo, cara? A gente baixou um bocado de petição inicial, sorteadas, né? E aí pegamos essa petição inicial e eu sei programar em R, e aí eu fui contando quais eram os pedidos mais frequentes nas petições, né? Então, geralmente, sábado e feriado como dia de descanso, é um pedido muito frequente e tal. Mas a gente foi fazendo outras análises, assim, por exemplo, propagandistas vendedores na indústria farmacêutica do Rio Grande do Sul, né? A gente conseguiu estabelecer que eles recebem ali, através de dados, né, das bases, porque nas petições iniciais eles dizem quanto que eles ganhavam de remuneração. Então, em média, ganha 3,8 vezes, 7,1 vezes o salário mínimo. Para meio que tentar dizer para o juiz, olha, tá, se você quiser pensar em dar gratuidade de justiça para essa pessoa, tudo bem, você pode dar gratuidade de justiça, mas esteja ciente que ela ganha pelo menos 4 vezes o salário mínimo. Né? Tudo bem que só isso não é. Né? A gente pode entrar no argumento jurídico, cara. Quem defende empregador vai defender empregador, enfim. Mas o que a gente traz aqui é o número. A gente dá o número. Né? Isso que é o que a gente agrega à discussão. Né? E talvez também tenha que analisar, mas eu sei que isso é muito difícil, mas sempre tem as externalidades, né? Às vezes não é só uma questão ali É, de mercado de trabalho, mas tudo bem, então vamos aumentar aqui o salário dos técnicos, dos enfermeiros e tudo mais. Só que daí, quanto que isso daí não vai ser repassado para aqueles que se utilizam do serviço, né? Quanto que isso não vai ser sim. repassado, né, para quem paga. é, Imposto, se for pensar ali no setor público ou até no setor privado também, né, para nós consumidores que pagamos mensalmente aí a- o seguro de saúde, tudo isso é repassado para nós consumidores, né? Se os hospitais têm que pagar mais para os funcionários, eles vão repassar esse valor também para a gente. Então, além do mercado de trabalho, do desemprego que isso pode gerar, também tem que ver as externalidades, né? Sim. Então, E isso aí é é, muito aí, aí é interessante. onde a gente muitas vezes tem que. É um trabalho que envolve um tanto de criatividade, muitas vezes, porque muitos desses dados não estão prontos. Então, muitas vezes é um trabalhinho de você ver o que a literatura acadêmica está dizendo. Então, por exemplo, alguém já tentou medir externalidade, alguém já tentou medir, por exemplo, isso de passar para o consumidor final, né? É, da mesma maneira, enfim, saúde é um bem essencial, assim as pessoas são mais resistentes a deixar de comprar, a deixar de comprar não, né? Mas a deixar de contratar serviço de saúde por causa de aumento de preço. Geralmente, pô, tá doendo aqui, minha perna tá doendo, minha coluna tá doendo, o preço, né? Então, isso às vezes facilita, né? A repassar para o consumidor final. Mas tudo isso é possível, né? E é o que a gente tenta fazer, é colocar um número, porque a gente não quer ficar só numa coisa genérica, assim, tipo, pode passar para o consumidor. Tá, mas quantos por cento? Quantos por cento do aumento provavelmente será repassado para o consumidor? E a gente sempre busca maneiras de tentar chegar em números, né? E aí é um grande compilado. A gente tem que pegar dados de estudos acadêmicos que acharam elasticidade, e aí a gente pode fazer o exercício de aplicar esse percentual nesse caso, estimar, a gente faz cenário positivo, cenário moderado. Então, é um trabalho bem criativo, assim, original. A gente realmente produz novo conhecimento. E uma pergunta que eu tenho, eu estava acompanhando até, já que você atuou nesse caso, tudo, eu estava por dentro. Ano passado eu vi, assim, enfim, que teve toda essa discussão, o Lula sancionou o piso de enfermagem e tudo mais. Para o setor público foi aberto um crédito extraordinário, né, para bancar. Enfim, mas aí, como você falou, o problema também não é só no setor público, é no privado, né? Como é que daí os empregadores iam É, conseguir alocar todos esses recursos e tudo mais.
Agora já passa, eu não sei se ainda dá para fazer um estudo empírico bem bom com relação a isso, mas você já tem alguma noção de se isso de fato gerou um desemprego, se de fato ali, ó, o que que foi? Eu achei interessante que vocês trouxeram ali, né, o pessimismo, trouxeram também uma situação mais moderada, tudo mais, que mesmo assim já visava aumento do desemprego. Eu achei interessante isso Uhum. porque de fato eu acho que quando você está fazendo essa consultoria, você tem que trazer vários ambientes aí para o teu cliente, porque não necessariamente você traz os números, né? Mas não necessariamente você vai acertar aquilo. É muito difícil, porque a economia envolve muita coisa, envolve principalmente mercado de trabalho, né? Eu sempre falo que o que gera emprego mesmo é demanda. Se houver demanda por tal serviço, então, enfim, vai haver geração de emprego. Então, vai muito além do salário, vai muito além da imposição do estatal. Não que isso não possa interferir, mas são muitos outros fatores externos que é, vão elevar o desemprego ou não. Então, queria saber se, até antes de passar a palavra para a Safira, queria saber se você sabe de algum estudo já recente mostrando aí se houve um aumento do desemprego nesse setor. Então, o que eu sei é que teve essa determinação de ficar muito em negociação coletiva e realmente acharam fundos para ajudar os estados e municípios a conseguirem cumprir essa lei, porque tem toda uma questão também legal complicada de lei de responsabilidade fiscal. Muitos municípios também estão ali quase no limite, porque tem um limite ali de quanto você pode gastar com o pessoal em proporção à receita corrente líquida e tal. Então, esse estudo, esses dados que a gente traz, é importante, foi importante, para nortear o esforço que precisaria ser feito para a lei passar sem ter o estrago que teria se tivesse passado do jeito que foi. Né? Então, mas assim, sendo bem objetivo, eu ainda não vi um estudo de impacto que tenha visto o que aconteceu depois. Se a gente, claro, se a gente for contratado para isso, seria interessante fazer esse estudo. Não descarto a possibilidade de ver isso também depois, mas assim, acho que ficou uma coisa muito mais sutil de ser vista, porque a gente precisa rastrear caso a caso em cada sindicato, como cada coisa foi negociada, né? E aí adiciona uma certa complexidade a isso, realmente. E, assim, é uma questão de pagar a conta, assim, honestamente, ninguém aqui é contra enfermeiro receber mais, é questão de pagar a conta. Se o governo federal conseguiu achar fundos para os estados e municípios terem como fazer, né, pagar isso, ótimo. Né? Tem todas outras sutilezas também, porque infelizmente no Brasil a gente tem muito aquilo de usar contrato por tempo excepcional interesse público por tempo determinado, né? E muitas pessoas da área de saúde são contratadas de uma forma bastante precária, que nem entram nesses cálculos do governo, né? Enfim, Entendi. é É uma importante coisa seguir. que temos que pesquisar também agora. Safira, É, se quiser falar. Bom dia, gente. William, parabéns aí pela exposição, muito interessante o trabalho da a AED Consult, né? Isso. isso. Pergunta bem pessoal, assim, é curiosidade minha mesmo, porque eu trabalho no setor público aqui no Maranhão e a gente, lá na Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento, a gente ainda está caminhando aí para essa questão das avaliações de impacto, avaliação sintética, enfim, a série de avaliações que a gente consegue ver aí dentro da administração pública. E aí eu tenho uma curiosidade em relação aos estudos de avaliação de impacto que vocês realizam. Há algum caso em que vocês utilizaram aí o método das diferenças e indiferenças? Que caso foi esse? Você poderia compartilhar esse parecer comigo ou algo do tipo? É só uma curiosidade mesmo. Sim, pô, bacana. Cara, e diferenças, eu nunca trabalhei com esse método na AED Consulting em si, tá? Geralmente, assim, mais uma vez, a gente precisa lembrar que
a nossa demanda ela não é acadêmica, ela é uma demanda que vem realmente de empresas e tal, e para convencer um juiz. Então a gente sempre tem que ter muito cautela. Não foi por falta de vontade. Eu particularmente, eu sou entusiasta dessas coisas, sempre procuro colocar um pouco mais de técnica sempre que possível. Sendo que a gente precisa ter muito cuidado para não deixar o argumento muito complexo para o juiz. Entendeu? Porque o juiz precisa entender. Então, se eu for colocar, sei lá, imagina, eu chegar e colocar na petição a derivação por álgebra é, matricial, né, de qual seria o melhor, sei lá, estimador, né? É complicado, assim, mas muitas vezes a gente consegue contornar isso com gráficos, né? A gente coloca um gráfico lá, o gráfico apresenta, né? Mas, assim, diferença, eu não me lembro da gente trabalhar, a gente já pegou casos em que a gente precisou meio que desconstruir estudos de outras pessoas que utilizavam métodos estatísticos, como o método de controle sintético, é algo que a gente vê com um pouco mais de frequência, mas a gente também não lembra de a gente ter utilizado esse método. Tá? Mas, assim, para deixar claro, eu acho que se a administração pública começar a usar diferenças e controle sintético para balizar as suas decisões, especialmente em estados como Maranhão, poxa, seria o céu na terra. Né? Espero que dê certo. Espero que você consiga levar isso aí para dentro. Tá? E conseguir explicar também a seus pares. Então, aqui a gente já tem, sim, assim, uma estrutura já. A questão é que existem uma série de desafios, né, para isso começar a caminhar. A gente tem alguns estudos já feitos, mas não foram publicados ainda, só que realmente é um desafio, né, porque eu acho que a gente tem como... Nossa, a avião tá passando, né? Sai, vai passar. Enfim, a gente tem aí como referência os estados que tiveram sucesso, né, nesses estudos, e a gente pega eles como referências, mas a gente entende que a nossa realidade é outra, né? Pegar e comparar o Espírito Santo, por exemplo, com o Maranhão, a gente consegue perceber uma série de dificuldades que o Maranhão enfrenta que o Espírito Santo talvez não enfrente. Então, assim, são passos que a gente está dando ainda e caminhando, mas a gente tem uma equipe ainda que está sendo preparada para ver se a gente consegue levar isso para frente. Pô, legal, assim, eu acho, Safira, que é o seguinte, assim, o que você vai escrever, os métodos que você vai utilizar, depende muito do objetivo final do teu estudo. No caso da administração pública, eu acredito que há uma necessidade muito grande tipo assim, não só chegar em um bom número, mas chegar esse bom número de uma forma robusta, mesmo que isso signifique necessitar de um leitor mais técnico daquele estudo. Né? Não é o nosso caso, assim, claro que a gente usa técnicas robustas, todo mundo tem, a gente tem conhecimento nisso, tem experiência nisso, mas como eu disse, a gente não pode pisar muito do pé nessas técnicas a ponto de o juiz terminar de ler o parecer com mais dúvidas do que entrou, entendeu? Mas eu acho muito bacana que esse tipo de preocupação está chegando aí. Né? Acho muito bacana mesmo. E aí o que eu poderia indicar em relação a isso, saiu recentemente um livro. A minha tela está sendo compartilhada ou não? Não. Tá. Eu vou mandar até aí no grupo da BD Jovem, porque saiu um livro chamado Guia Brasileiro de Análise de Dados. E esse livro, ele fala ali sobre questão de como você medir causalidade, os principais modelos, métodos quase experimentais, muito nessa linha que você falou. E ele diz também cada setor da economia. Assim, se você quiser analisar emprego, saúde, educação, ele diz onde você consegue os dados. E é um pessoal muito qualificado que fez esse material. Estou mandando agora no grupo da BD Jovem. E, enfim,
tem muito material bom sobre essas coisas. No IPEA também tem muitos pesquisadores brasileiros também muito bons. Inclusive, sobre diferenças e diferenças, tem um econometrista chamado Pedro H.C. Santana, que trabalha na Microsoft, e ele é brasileiro, mas ele está na fronteira, né, no desenvolvimento desse método para a linguagem de programação R. Então, tem muita coisa boa a ser investigada aí para ser aplicada. É isso, pessoal. Mais alguém tem alguma pergunta? Fazer o William, que já Eu acho que eu passou. tenho só mais uma pergunta, que hoje eu tô Claro, bem faça aí. calma. É isso aí, tá certo. William, eu não entendi muito bem aquela parte que você comentou ali no comecinho, né, sobre os serviços da consultoria, mas pelo que entendi, vocês também prestam serviços de perícia econômica financeira, é isso ou eu estou errada? Sim, sim. E como é Prestamos. que isso se diferencia, assim, da questão do parecer? Ele é um estudo Tá, mais robusto? perfeito. Como é que funciona? Digamos assim, o parecer ele é mais argumentativo que a perícia. Tá? A perícia ela é muito mais ela é muito mais uma questão de medir em si, mas não muito de argumentar. Por exemplo, tem, tem aquela divisão tripartite da economia, não sei se você já ouviu falar, mas do John Neville Keynes, que era o pai do Keynes, que dizia que existe economia positiva, normativa e arte. Né? Acho que a perícia ela está muito mais ali para a questão de economia positiva mesmo e às vezes até de identificar os números. Então, por exemplo, qual o valor que você dá, por exemplo, a um ativo ambiental? Isso pode ser uma questão de perícia. Questão de parecer é mais relacionar esses dados em algum tipo de modelo para chegar em alguma conclusão e para meio que nortear uma decisão. Né? Dizer, ó, por que isso aqui é melhor do que essa outra decisão? Porque isso, isso e isso. Por que a gente está dizendo isso? Porque a gente tem esses dados aqui e jogando no modelo a gente consegue chegar nessa conclusão. Perícia eu acho que é uma coisa muito mais de obter os dados em si, não tanto de prever o que possa acontecer, entendeu? Entendi. Obrigada, William. Valeu. Mais alguma dúvida, pessoal? William, parabenizo bem rapidinho, que já estamos no meio-dia e 5 quase. Parabenizo pelo trabalho. Eu acredito que não deva ser fácil fazer toda essa análise. Quanto menos decidir qualquer questões em casos complexos, como que tu trouxe também, a questão do Poder Judiciário decidir também não deve ser fácil. Eu até, numa aula do mestrado, o meu orientador foi o Cristiano Carvalho, e ele é sócio do TIM também no escritório. E comentávamos, então, a questão desses casos mais difíceis, também a questão do moral hazard. Tipo, Sim, em questões que envolvem direito tributário, é feita essa análise do impacto do financeiro que possivelmente o governo tem para devolver o tributo pago a maior, mas ao mesmo tempo deveria ser analisado a questão comportamental do Estado, que ele cria uma lei sabendo que a lei é inconstitucional, mesmo assim ele continua cobrando até que alguém levante a mão e fale, não, peraí, não é assim que tu deve cobrar. E aí, então, são modulados os efeitos, as decisões, enfim, tem essa questão aí que eu acredito também que seja importante salientar. Mas o que eu queria falar bem rapidinho, e se tu puder responder, obviamente, que eu acredito que esteja em voga e foi debatido por todos os veículos de comunicação a questão da jornada de trabalho 6 por 1. Vocês foram consultados sobre isso? Ou o que tu pensa se essa redução de jornada vai trazer mais benefícios, menos benefícios? O capacidade de trabalho, de produção do trabalhador trabalhando mais, ele produz mais, consequentemente vai aumentar o lucro da empresa, enfim. Queria ver a tua visão sobre isso aí, a tua visão de economista mesmo. tá.
a ED Consulting não foi trazida para esse debate, mas ó, coisa interessante, a gente tem um Substack que eu e o Leandro, na verdade, a gente organiza esse Substack que a cada nas terças e quintas a gente sempre traz um apanhado assim de notícias recentes sobre a ED e a gente dá algumas considerações lá do que a gente acha. Então eu vou deixar esse link do Substack lá no grupo da ABDE Jovem. Lá eu falei alguns dias atrás sobre essa questão da jornada. E assim, cara, vou dizer para você, eu tenho a minha opinião pessoal, que inclusive já tive um debate bem interessante com o Miró sobre isso, mas no frigir dos ovos, cara, sei que pode ser um pouco chato, mas a resposta é depende. Tá? Depende do setor, depende da região, depende do quão intensiva é a mão de obra, depende do ponto de partida, né? Às vezes um setor, o trabalhador, ele realmente está trabalhando muito, em outros está trabalhando não tanto. Então, mais um caso onde muito beneficiaria o debate um estudo, né, prévio, quase como esse do piso da enfermagem, entendeu? Para orientar. Eu não fiz esse estudo ainda, mas tem muita gente contribuindo com esse debate, né? Na minha percepção, qualquer medida que seja assim taxativa e sem estar precedida de um estudo que mostre o impacto, ela deve causar um mal assim social. Eu acho que pode causar grandes prejuízos nisso, tá? Mas enfim, realmente é necessário fazer estudo. Se você quiser saber um pouco mais da minha questão pessoal, você pode falar comigo no WhatsApp. Aqui eu vou manter um pouco da, da, da Tranquilo? postura de técnico, tá bom? Valeu. Eu quero, inclusive, ano que vem, galera, começar essas reuniões da BDE jovem mesmo para a gente estimular o debate. Então, por exemplo, cada reunião, ao invés da pessoa trazer uma pesquisa e tudo mais, trazer, enfim, algo que está sendo discutido no Congresso ou no Poder Judiciário, algo mais polêmico, e a gente debater aqui numa forma bem, né, amigável. Aí tá todo mundo online, não tem como a gente dar cadeirada em ninguém, né? Então, aproveitar esse espaço também, né? Na maior civilidade e tudo mais, a gente discutir questões como essa, né? E aí, a jornada, reduzir a jornada de trabalho é bom, é ruim? Isso é interessante aí. Eu tô pensando em explorar mais esse tipo de debate ano que vem, né? Também falar sobre a reforma tributária, Mas só sobre o deixar claro PIX. para você. Sim. Mas só deixar claro para vocês, tá? Porque muitas vezes, assim, essas discussões que eu trouxe aqui, elas são discussões que estão, tipo, lá no topo do ordenamento jurídico, mas como eu mostrei, assim, na consultoria que eu fiz aqui para uma franquia, né, é possível você atuar com consultoria, assim, também para, pô, tem uma questão aqui no contrato, tem uma cláusula abusiva aqui no contrato e tal, isso aqui está prejudicando a gente. Muitas vezes você tem questões empresariais, assim, a gente já atuou em casos eu falei desse, mas na ED Consulta a gente também já pegou caso de franquia que precisava ser discutido. Às vezes é rescisão de franqueadora com franqueado, às vezes é o contrário, né? E muitas vezes ajuda, assim, não só em processo judicial, como, mais uma vez, conciliação, reajuste de termo de contrato, porque muitas vezes você precisa mostrar, por exemplo, eu sou franqueado, eu preciso mostrar para a franqueadora que a política que ela está adotando a meu respeito não só está me prejudicando, como está indiretamente prejudicando a ela. Eu precisaria meio que montar um argumento e dizer assim: olha, se você deixasse o royalty um pouquinho mais baixo, isso iria permitir a gente ter uma receita maior, né? Por causa da questão de elasticidade de demanda, o que seja, e com essa receita maior, a sua base iria aumentar. Então esse tipo de coisa, parecer assim de análise econômica, pode ser muito relevante. Aí você pode perguntar, tá, mas onde que fica o direito nisso? O direito é o contrato, é a lei entre as partes, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Então, acho que já passamos aí do meio-dia. Quero agradecer de novo o William aí pela brilhante exposição. Enfim, já vi que você divulgou ali o estudo também no nosso grupo. Se você tiver mais com relação à análise econômica do direito, pode mandar. Sempre muito interessante. E que mais? Queria só falar que nós estamos em pouca gente.
Mas eu tô bem feliz de ver, eu gosto assim, de ver pessoas do Brasil inteiro. Ó, o Thales com chimarrão lá no Rio Grande do Sul, eu aqui em Curitiba, Paraná, a Safira no Maranhão, William e Matheus em João Pessoa, a Verônica em São Paulo. Então, muito interessante ver aí como a BDE Jovem ela tem se espalhado pelo Brasil inteiro. Então, mas é isso, pessoal. Então, agradecer mais uma vez a presença de todos, né? A reunião vai ficar gravada. Então, se alguém quiser, alguém perdeu algum detalhe da exposição do William, depois eu vou mandar o link lá no grupo. E é isso. Então, até uma próxima, pessoal. Valeu a Valeu, todos. Boa tarde pessoal. e bom final de semana. Abraço.